você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, por quê? Porque nós estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo do mercado, as mais importantes. E eu vou bater um papo aqui agora com o Bruno Lobo, que ele é gerente geral para a América Latina da Commvault. Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Tudo bem, Guido. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço por tua agenda. Só para botar dentro da conversa aqui quem está vindo ou Claro. vendo ou ouvindo a gente, fala um pouquinho da Commvault para mim. O que ela faz especificamente? Qual é que é o mercado de atuação dela? Então, a Commvault é uma empresa americana de software e que já atua, que existe há 26 anos no mercado americano. A empresa continua sendo americana, focada basicamente na parte de proteção e gestão de informação. Ou seja, proteção de dados, né? A proteção de dados é o que é mais valioso hoje em dia, né, para todas as empresas. Independente do segmento, do tamanho de empresa, a Commvault consegue atender nos diversos tamanhos e segmentos. Entendi. Como é que está esse mercado hoje? Quer dizer, principalmente depois da pandemia, a coisa ficou bem crítica, né? Quer dizer, as empresas têm consciência hoje do perigo que é isso? Proteger e armazenar dados, né? Quer dizer, crescimento de dados é o que mais vai crescer e está crescendo, né? Tanto no nível pessoal, né? Nós, como pessoas, geramos uma quantidade absurda, né? Não só nós, mas as nossas casas, os nossos carros, né? Etc., né? São Sem dúvida. Geração automática de informação para uma série de finalidades. E as empresas também geram e acumulam uma quantidade enorme, né? Segundo todos os institutos de pesquisas, é o que mais cresce. A cada 2 anos se dobra a quantidade de informação em média nas empresas, independente do setor, né? Sim. Então isso que é interessante. E as empresas que não dependiam de dado, acabou, né, com a pandemia, de uma forma forçada, tendo que fazer um processo de digitalização e aí depender cada vez mais, né, de que o dado esteja disponível, né, seguro, principalmente, né, por questões de privacidade, né, para que ela consiga gerar valor, né, seja para o negócio, seja para um governo, enfim. O dado é fundamental em todos os aspectos aí das empresas. Pois é, hoje o que a gente tem, o que mais apavora as empresas, na verdade, é o ransomware, né? O famoso ransomware, né? Que, na verdade, o ransomware nada mais é do que uma tradução livre, sequestro de dados, né? Eles vão pegar esses dados e, efetivamente, o que eles fazem? Tem ransomware que pede resgate, tem ransomware que não pede resgate e já sai vendendo isso na dark web, né? Como é que está esse mercado, efetivamente? Então, é interessante que é o mais famoso, né, nos últimos anos, o foco principal é só esse tipo de ameaça, mas assim, os dados, eu costumo dizer que os dados, né, como se imaginasse um centro, assim, onde você tem os dados no centro de um círculo e ao redor você tem as ameaças. Que tipo de ameaças que a gente continua tendo? As ameaças humanas, né, intencionadas ou mal intencionadas, né, gente mal treinada, falhas físicas, né, de infraestrutura, seja de hardware ou de software, questões ambientais, né, questões de natureza, né, e o ransomware também nesse rol de possibilidades. Então, o ransomware é uma das possibilidades, não é a única possibilidade. Tá? Então, voltando para a sua pergunta, existem várias saídas de um ransomware, vamos dizer assim, né? Primeiro, existe um progresso, os atacantes ficam e permanecem, às vezes, por semanas ou meses dentro das empresas, sem as empresas tomarem conhecimento disso, né? E progredindo de forma lateral, que a gente chama coletando informações para saber o que é importante, o que é relevante para a empresa. E no final ele pode declarar um ransomware, né, na forma na criptografia de todas as informações. Antes disso, ele obtém as informações, né? Então, obtém as informações, o que é valioso para o Guido ou para a empresa A, B, C. E a partir daí é utilizado, a partir desse sequestro, né, um pedido de resgate ou alguma outra vantagem comercial. Pois é, e eu li uma estatística de que cada 6 pedidos de resgate, apenas 1 são devolvidas as senhas e, mesmo assim, não de todo o processo que foi resgatado, que foi
tomado, né? Na verdade, as empresas têm que fazer o dever de casa antes, né? A prevenção é o melhor ataque, né? Sim. Então, mas no caso, se a empresa for atacada, tem que, principalmente, uma parte interessante do pós-ataque é isolamento da área, né? Tá. Se qualquer coisa, se você alterar a área, alterar a cena do crime, vamos dizer assim, você pode correr o risco de fazer aquele pagamento, obter a chave e aquela chave não funcionar mais. Então, você precisa fazer, por exemplo, um dos processos parece ser engraçado, mas fazer um backup após o ataque para preservar toda aquela cena, né? E por mais que se pague, você sempre vai ter aquela dúvida qual vai ser a próxima vez, né? Sim. Então, você chama de dupla extorsão, né? Que ele pega a informação. Então, às vezes, ele pode entrar, progredir e ir embora sem declarar nada, Sim, que é o mais preocupante, né? Você vazou informação, dependendo do seu setor, pode te causar um problema muito grande. Claro. Né? Ou declarar uma criptografia generalizada dentro da sua empresa, te tirar a sua empresa, não só digitalmente, mas fisicamente do ar. Sem contar a imagem da empresa que acaba sendo abalada, né? Não tem preço, né? Essa parte da reputação da empresa não tem preço. Né? Quanto custa a minha reputação? Né? Pois é. Então, dependendo do setor, você vai ficar com aquela memória, né, negativa no mercado por muitos anos. Exatamente. Agora, as empresas estão com essa consciência hoje, quer dizer, elas liberam as verbas necessárias para um plano efetivo de segurança, ou tem aquela coisa de que o CIO, o CSO vai lá e pede, olha, eu preciso de 300 mil, não importa que dinheiro, 300 uma mil coisa curiosa para proteger. Só que eu não sei se o CFO, não sei quem vai falar, olha, 300 não temos 30. Se vira aí com os 30. É uma questão, tem duas abordagens. Primeiro, segundo os institutos de pesquisa, assim, essas pesquisas são feitas, recente, inclusive, topo da lista, topo da preocupação, né? Segurança da informação, topo da preocupação, porém a execução não é o topo. Por isso que eu te perguntei. Então, esse é o primeiro, né? E a outra questão é a seguinte, quanto vale a minha proteção? Pois né? é. Quanto vale? Como é que você descobre? Existe uma maneira bem simples de descobrir esse valor, né? Simplesmente você tira da tomada. Se você tirar a sua empresa da tomada, qual o impacto gerou em primeiro minuto, segundo, 10, uma hora, até você, por favor, volta, né? Sim. Então, esse é o tamanho do impacto. Então, é um cálculo não muito complicado, o custo da disponibilidade. Qual que é o custo? Cada empresa vai ter a sua. Você pode simular isso, não precisa nem tirar da tomada, né? Você pode, exato, seria mais fácil, né? E porque o que acontece quando um ataque acontece na vida real é isso, a empresa fica, literalmente, fora do mundo, né? Fora do mundo, desconectada. Então, e aí se começa a ter o prejuízo, né, acumulado, não só não atender cliente, não processar transações, mas o pós, que é a questão da reputação. Sim, né? Isso é muito complicado. Agora, o que eu brinco falando é o seguinte, ninguém acorda de manhã, funcionário nenhum, e fala, bom, hoje eu vou tomar muito cuidado com os dados que eu mexo, hoje eu vou tomar muito cuidado com tudo que eu faço na empresa para evitar um ataque. Ninguém acorda pensando nisso, ninguém pensa nisso, e a maioria dos funcionários, vamos ser sinceros, eles não estão nem preocupados com isso, não é com eles o negócio, né? Porém, o elo mais fraco de toda a segurança é, sem dúvida nenhuma, o ser humano. É o ser humano, com certeza, né? Com certeza. É uma equação complicada, né? Quer dizer, muitas empresas têm essa preocupação como parte integrante até do processo de recursos humanos, né? Treinamentos continuados, simulações, inclusive, de phishing, né? Porque o que acontece, a maioria dos ataques, principalmente pós-pandemia, né? A maior parte das pessoas trabalhando de casa. Então, em casa você não tem toda aquela retaguarda que você tinha dentro da empresa, né? De forma, controle de acesso físico, controle de rede, né? Gente te observando, né? É outro problema também, né? Então, você tem uma preocupação natural ali, né? Então, a maioria dos ataques, eles se iniciam no endpoint. Sim. Né? Então, a preocupação é muito séria em relação a isso, mas existem tecnologias de fazer, por exemplo, é o lado mais fraco da corrente, né?
E é o lado fundamental, vamos dizer assim, 95% das coisas acontece pelo Human OS, que eu brinco, né? Que é o sistema operacional Sim. mais complicado, né? Que a gente acaba ignorando ali no dia a dia. Não é só tecnologia, processo, mas são as pessoas, né? Então, as pessoas treinadas continuamente e desafiadas também. Né? Tá? Tem algumas empresas que costumam fazer testes de phishing, né, para saber se as pessoas vão cair ou não, tá? Então, tudo isso é a mão de duas vias, não só a empresa, mas o funcionário tem que estar continuamente, porque é aí que os atacantes buscam as oportunidades. Né? Sem dúvida, assim como você tem treinamento de incêndio, né? Exatamente. Numa grande empresa, num prédio. Exatamente. Então, e você, quanto maior, né, o número de pessoas trabalhando em casa, porque as empresas sempre estão, as grandes empresas, vamos dizer assim, sempre estiveram preparadas para planos de contingência, né, trabalhar de casa, mas não colocar 100% da força de trabalho. Claro. Tá certo? Não só as pessoas ali, mas o RH, o cara da segurança, todo mundo em casa, né? Então, o que acontece? Então, a oportunidade de você ter uma vulnerabilidade ali na ponta é muito grande, né? Sim. Então, outro desafio também é como que eu consigo manter a consciência, que é uma questão de consciência, né? Sim. Corporativa da questão da segurança, né? Exatamente. O quanto que a pandemia complicou esse processo todo? Eu acho viveu que isso, né? Dois lados aí. Primeiro, começou a expor a vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade imediata ali das pessoas trabalhando em casa, com recursos precários ali, né? Aí as empresas também, do outro lado, foram aproveitando essas oportunidades para preencher as lacunas, né? Sim. E hoje, acredito, depois de 2, 3 anos, não é mais desculpa que, né, tem um endpoint vulnerável, Claro. né? Ou se aconteceu algo. Por exemplo, gente mantendo senha em casa numa planilha dentro de um notebook. Tá Pois certo? Então, para que o cara precisa daquilo, né? Então, porque o que acontece? Os atacantes, da mesma forma que tem todas as pessoas na empresa trabalhando para proteger, tem todo um time também trabalhando para atacar. Exatamente. Com a mesma organização e com tecnologias até mesmo superior do que as empresas, tá certo? Porque é uma questão de ROI, né? Que todo mundo fala de retorno de investimento. Os caras têm, por exemplo, usam tecnologia para obter uma vantagem financeira. Né? Sem dúvida. Então, é uma questão de estatística e probabilidade, né? E a questão de IoT, por exemplo, que agora vai crescer muito por causa do 5G, né? O IoT. Na mesma rede, você tem uma Smart TV que a senha é fraca. Você tem uma babá eletrônica que a senha é fraca. Hoje você tem uma automação residencial que também a gente não sabe como é que está a segurança disso. Claro. Né? Qual é que é a preocupação com isso? Quer dizer, como é que você consegue restringir um ataque num ambiente desse? Então, utilizando tecnologias aderentes a essas diversas redes, né? Porque não existe só a rede que a gente utiliza como rede IP, Wi-Fi ou com cabo, né? Existem as redes específicas de automação. Existem as redes, por exemplo, qualquer grande companhia tem nas suas salas de reunião, né, os equipamentos de videoconferência ligado a uma rede paralela. Sim. Será que essa rede tem todo o nível de segurança que a rede corporativa tem? Porém, ela está dentro fisicamente da empresa. Aqui no estúdio mesmo nós temos câmera aqui ligada na rede. Exatamente. Por exemplo, um caso... E hoje em dia, todos os dispositivos IPs, na verdade, é um computador. Né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem um caso até... Nós temos uma tecnologia que a gente protege qualquer device IP. O que é um device IP? Pode ser uma câmera de vídeo, pode ser uma impressora. Sim. Uma impressora hoje com aquele visor, na verdade, ele roda até um joguinho se você deixar ele dentro. Então, ele pode ser uma porta de entrada, tá? Então, o IoT nada mais é que mais um computador ligado e mais uma porta vulnerável de acesso. O que a gente recomenda, né, que é até que a arquitetura confiança zero, né? Sim. Aplicada o Zero Trust, né? Exatamente. Aplicado isso não só ao IoT, mas vamos começar pelo nosso celular, né? Sim. Quando você vai instalar o celular ali, quantos checkbox que você deixou de marcar e pode representar uma vulnerabilidade no futuro. Né? Claro. Agora, com Volt, como é que vocês
como é que vocês organizam essa proteção, por exemplo? Você tem proteção tanto para o usuário final quanto para o usuário corporativo? Como é que é isso? O nosso foco é o usuário corporativo. É o corporativo, né? Exatamente. Mas a partir do momento que ele foi para casa, você também acaba estendendo isso ou não? Exato. A gente cobre os dispositivos, né? Hoje em dia, né, a gente cobre o endpoint, né? Sim. O que é um endpoint? Pode ser o seu tablet, o seu celular, o seu notebook, né? Tá. Por exemplo, uma questão, como eu disse, os dados estão rodeados de ameaça, né? Sim. Uma ameaça, por exemplo, pode ser você pode ser assaltado e levado os dispositivos,Sim. né? Então, a tecnologia, por exemplo, de automaticamente bloquear o dispositivo, que o mais importante não é o valor do dispositivo, e sim das informações que estão lá dentro. Então, por exemplo, eu posso automaticamente identificar que aquele dispositivo foi roubado, né, ou foi esquecido. Na dúvida, eu posso simplesmente criptografar e remover todo o conteúdo de forma automatizada, tá? Naquele dispositivo, tanto seu celular, notebook ou tablet, né? Tá. E a mesma tecnologia pode também te ajudar a evitar, né? Evitar que essas ameaças aconteçam, né? Então, a gente chama de sensores, né? O seu notebook pode ser um sensor. Eu posso identificar, por exemplo, como eu disse, a empresa pode ter 10 mil funcionários. Se um endpoint começar alguma utilização de um software malicioso ali, ele começa a entrar pela rede afora, tá certo? Então, existem tecnologias que permite que identifique essa ameaça num estágio bem inicial. Tá? Então, esse que é a chave do sucesso. Não é que você vai evitar que vai acontecer, mas se você tiver uma tecnologia que permita que você esteja a 2 passos à frente, sim, isso pode significar a sua sobrevivência aí no mundo digital, né? Claro, vamos voltar para o corporativo agora. E a cloud, e a nuvem, e a cloud computing? Quer dizer, como é que fica a segurança na cloud computing? Muita empresa acha que vai para a cloud e está resolvido tudo, né? Exatamente. Muitas empresas mesmo. O que acontece? As empresas que sempre fizeram gestão de infraestrutura on-premise, né, dentro dos data centers, quando começaram a migrar as aplicações para a nuvem, simplesmente deixaram de fazer algumas coisas, né? Sim. E aprenderam, na sua maioria, da pior forma possível, ou seja, perdendo dados ou comprometendo, né, a integridade dessas informações. Porque em todas as nuvens, a nuvem, a gente estava até conversando antes, aquele exemplo de um autódromo, né? Isso. Você pode ir com o seu carro, o autódromo é a infraestrutura, né? Tem a pista, ele garante, né, toda a infraestrutura lá. Mas assim, o pneu, né, o motor, o freio é problema do piloto, do dono do carro, né? Então, fazendo analogia, o carro com o dado. Então, o dado todas as clouds públicas, né, todos os nomes aí que a gente pode imaginar, compartilham uma matriz de responsabilidade compartilhada, onde está muito claro ali qual a responsabilidade do provedor de nuvem, qual a responsabilidade do dono da informação, tá? Então, o dado sempre vai ser responsabilidade do dono do dado. Então, para que isso serve? Para casos de ameaças, de cyberameaças, então de ataques ou de retenção de informação, tudo isso é responsabilidade do usuário. Entendi. Como é que fica uma empresa que é atacada? Quer dizer, a empresa está atacada, atacou, bateu o terror em todo mundo lá. Aí sai correndo atrás de quem? Do fornecedor do software, se você tivesse feito essa pergunta há 3 anos atrás, aí eu concordaria assim, realmente uma ameaça, uma coisa inesperada, né? Em 2022, a gente está falando aqui já no final do ano, não poderia ser exatamente uma surpresa. Uma surpresa. Tá? Então, as empresas, independente do porte da empresa, do segmento, ela tem que se preparar, tá? Então, não é nenhum terrorismo de fornecedor de tecnologia que está dizendo que, né, a gente não está aqui, eu não tenho um remédio em busca de uma doença. Exatamente. Né? Mas, assim, o problema está dado. Ele todas as empresas, independente do tamanho, sofrerão algum tipo de ataque. Né? Sim. Então, isso é uma questão pública, né, vastamente
compartilhada, então tem muita informação. Não é se, então, é quando, né? Exatamente, não é se, mas quando. Mas se aconteceu, quer dizer, tem pouca coisa para ser feita, tá? Tem pouca coisa para ser feita e tem que seguir o fluxo. Como eu disse, os atacantes estão muito bem organizados, como a gente está. Exatamente. Certo? Então não é mais aquela coisa amadora, obscura, é uma coisa muito bem organizada. Sim. Você vai receber um guia do que fazer, do que não fazer, tá? Por exemplo, o guia de não fazer é não alterar a cena do crime. Se você alterar a cena do crime, você vai pagar, vai pegar a chave vai servir para nada. Exatamente. Não adianta ficar tentando coisa. Uma coisa que se faz é preservar e fazer literalmente um backup pós-mortem, né? Daquilo que sobrou. Para que você possa recuperar. Minimizar, né? Para poder recuperar. Primeiro, você não sabe nem o que foi comprometido. Pois né? Então, a partir do momento do ataque, existe um cronômetro, né, que é disparado ali. Né? Você tem pouco tempo para tomar decisão. Então, é tipo de uma coisa o seguinte, se todas as empresas a gente brinca, isso também seria aplicado a planos de disaster recovery, né? Toda empresa devia ter uma gaveta onde você abriria e tinha lá um papel chamado plano de recuperação do negócio. Aí quando você, no seu caso, então no caso da empresa, não tem a gaveta ou não tem um papel, problema número 2, né? Então, pouca coisa possa ser feita, então siga o fluxo, né? Ou se até mesmo, no caso, fazer o pagamento para poder minimizar o dano, né? Dependendo do dano, se for empresa de serviços de utilidades como água, luz, imagina, né? Né? Como aconteceu. Então, mas assim, durante o processo, pouca coisa pode ser feita para resolver. Você pode minimizar, mitigar o risco ali, mas pouca coisa, infelizmente, pode ser feita. Entendi. Hoje, quando você entra num cliente novo, um prospect, um cara que não é teu cliente, mas você vai entrar nele. Qual a área que é a primeira área que você vai? É segurança ainda? Ou então, não? Ou é marketing, ou é negócio? Ou uma coisa interessante que o dado está no centro dessa conversa. Né? Então, a gente sempre falou com o time de infraestrutura, que cuidava lá do armazenamento, backups e tal. E a gente raramente falava, não só com o Volt, mas todas as empresas que estão nesse segmento, sempre falou com esse time lá. E nunca falou com o time de segurança. Segurança era outra igreja, vamos dizer assim, né? Que sempre foi muito bem organizada a propósito, né? Tem o CISO, né? Os caras de segurança e tal, com várias certificações e tudo. 100% das empresas que foram atacadas fizeram investimentos enormes em tudo quanto é tipo de tecnologia. Por que foram atacadas? Porque existe uma zona cinzenta entre o armazenamento, infraestrutura e segurança. Tá certo? E nesse gap ali é que acontece os ataques, né? Então, isso, por exemplo, no caso da Commvault, a Commvault identificou essa oportunidade e começou a investir em tecnologias para ajudar os clientes nesse gap, né? Como, por exemplo, uma tecnologia chamada Deception, ou então uma tecnologia que ajuda a enganar, vamos dizer assim, os atacantes. Vamos dizer, criando um ambiente virtual do ambiente físico, tá? Seja um servidor, um endpoint, uma câmera de vídeo, etc., tá? Para que você tenha a oportunidade para monitorar o movimento do atacante. É um phishing para o phishing. Exato. Seriam os honeypots que a gente chama, ou armadilhas, né? Para que ele pise em algum lugar ali e você tenha a oportunidade de algumas horas de antecedência de fazer alguma coisa. Entendi. Você me deu um gancho aí que é o seguinte, você falou em CISOs e equipe de segurança e tudo mais. Claro. Né? Só que o mercado está carente de bons profissionais, né? O mercado está muito carente de profissionais, não só de tecnologia, mas principalmente de segurança. Né, eu já li vários artigos que vão desde 600 mil até 1 milhão de vagas não preenchidas até 2030, sendo que 60% disso é segurança. Né? Como é que vocês estão vendo esse mercado hoje? Esse mercado de fato, isso é um gap, né, na indústria. Né? A Commvault tem uma iniciativa tem muito conteúdo da Commvault que é gratuito, disponível para que, principalmente estudantes, né, uma oportunidade para que existe não só no Brasil, né, mas o Brasil como uma offshore de prestação de serviço mundo afora, né, onde a gente consiga, por exemplo, qualificar esses profissionais, né,
para que possa ajudar nesse novo desafio, que não é mais segurança, Sim. não é mais infraestrutura, mas é uma terceira coisa ali, né? Onde a gente chama de cyber recovery, Sim. né? Que não é só a recuperação como se fazia, é uma recuperação com dado íntegro, né? Que é Sim. o mais importante. Então, de fato, é uma oportunidade, né? Para essa força de trabalho aí. Sim. E o que a gente tem que fazer para resolver o dia de hoje, porque esse é o dia do futuro, é o futuro, né? Se você, mas isso vai levar um tempo. O que faz hoje, né? Hoje você utilizando ferramentas que consolidem tudo isso que eu comentei aqui, né? Tá. Não só ajudar na prevenção, mas na recuperação, né? Ferramentas que possam unir esses dois aspectos aí, né? Entendi. Quer dizer, é um trabalho que ele é extenso e exaustivo também, né? E a gente tem uma preocupação, todos os fornecedores, acho que a Commvault não é exceção, de consolidar, de simplificar, né? A gente chama de simplification, né? Simplificar a forma. Então tem muita tecnologia como inteligência artificial e machine learning, porque é muita informação para ser digerida a tempo, né? Porque essas questões, não só o dia a dia de proteger para compliance, para arquivamento futuro, tem muitas políticas e decisões que as empresas têm que tomar, né? Uma informação importante, cerca de 70% dos dados são do tipo, a gente chama de ROT, né? De redundantes, obsoletos ou triviais. Sim. Ou seja, a gente chama de dark data, né? Que é aquele iceberg que as empresas mantêm, acumulam, na maior parte dos casos não utilizam essas informações para algum fim produtivo, tá? Mas acumulam. Então, o que acontece? Então, conectando isso com cyberataque, quanto mais informação espalhada... pior, né? Pior para você, melhor para eles. Não, né? Exatamente. É pior para a gente. Exato. Melhor para os atacantes. Você tem mais potes de informação disponível para ele pegar, né? Então, é uma preocupação antiga que a gente conversa também com os clientes, porque não adianta você resolver... tem que ir atacar a origem da questão, a origem da gestão da informação, que é gerir aquilo que você realmente precisa, né? Então, sem dúvida. Acho que é o ponto crítico aí das empresas, né? Sim. Para a gente finalizar agora, eu poderia ficar conversando com você aqui muito tempo. Igualmente. Muito bom papo. Obrigado. Segui um tempo aqui. A tua formação é o quê? Você é engenheiro? Você é isso há muito tempo atrás, não vou falar quanto tempo. Né? Eu sou formado em ciência da computação, depois me especializei em vendas e administração. Mas a minha origem... Negócios, né? Negócios, mas assim, é o meu foco... Porque não existe também, com um ponto importante, existe muita informação sobre segurança, né? Sim. Mas não existe proteção de dados. Pois né? E a coisa mais fundamental, as duas, né? Não existe essa preocupação. Então, é um gap aí muito grande. E não é só com tecnologia, processo e pessoas aí que você vai atingir o objetivo. Dá para incluir aí também escritor ou não? Dá para incluir escritor? Isso eu comecei também a produzir conteúdos que, no meu ponto de vista, seja relevante para essa comunidade, né? Não só para os clientes, mas para os parceiros que a gente interage. Porque tudo isso é o conhecimento, né? Se você conseguir antecipar, não só antes da tecnologia, vem, né, o conhecimento e a preparação, né? Sim. Então, esse objetivo, eu tenho alguns livros publicados em relação a isso também. Gabriel, dá um close aqui para nós agora. Olha, ele já escreveu, o Bruno já escreveu aqui 3 livros, tem um 4º que está em processo de amadurecimento ainda. Isso. Mas ele escreveu o Ransomware, pronto para o Ransomware. Ninguém está pronto, mas exato. Tomara que não. Uma pergunta que pelo menos tem que ser feita. Né? Exatamente. Tem o The Dark Data, que ele deu uma palhinha para a gente aqui. Exato, né? A quantidade de informação, né, que as empresas acumulam. Né? O lado escuro da gestão de dados. E o último, esse aqui é o último, né, Bruno? Exatamente. Esse aí é mais centrado nas pessoas, né, em nós, né? São a parte, inclusive a parte mais importante que eu considero. Sim. Né, que a vulnerabilidade começa por nós, né? O teclado sozinho não vai digitar ali. Exatamente. Né? A gente precisa do ser humano ali para interagir, né? Então,
Processos, pessoas e suas fragilidades. Humanos, a chave em cibersegurança. Eu vou pedir que você me faça uma dedicatória claro, um prazer. autografe um deles aqui. Você escolhe qual que você quer. Com certeza. Ou se quiser fazer nos três, pode fazer nos três. Faz em um aí. E agora, esse livro não está à venda, né, Bruno? Não, isso aí é uma iniciativa mesmo para divulgar informação para os nossos parceiros e clientes e amigos aí, né? Sim. Quer dizer, não acha ele online, nem na Amazon, nem em lugar nenhum. O Bruno dá esse livro para... Tem a versão eletrônica também, que você tem que entrar em contato. Mas acha? Pode... Sim. Como é que faz? Na Amazon a gente tem também e tem? A gente pode também distribuir. Procura pelo nome deles? Isso, exatamente. Então é isso. Procura pelo nome dos livros. Se você não lembrou, você volta o vídeo e pega o nome de cada um. E você pode ir lá na Amazon. Quanto é que custa? Você lembra de cabeça? Olha, não me recordo, mas a gente pode distribuir Lu, também. Você lembra gratuitamente. Ou não, Lu? Depois você me passa, a Lu me passa depois. A gente pode distribuir gratuitamente para quem tiver interesse, sem problema nenhum. Tá? O online? Isso, no online. E como é que faz? Então, pode entrar em contato com o contato de vocês que a gente... tá bom. Que a gente consegue enviar para vocês e compartilhar no site de vocês. Tá bom, pode deixar. Tá bom, então. Será um prazer. E, inclusive, a gente tem versões também em inglês e espanhol. Também é. Tá, isso, para que, principalmente, que isso é um problema generalizado, né? Sim. Não é só aqui do Brasil, então, é isso, o objetivo é compartilhar informação, que a gente tem, primeiro tem que ter uma preparação antes de aplicar a tecnologia nisso aí, né? Então, isso que é o objetivo maior. Então, só para rememorar aqui, Bruno, Gabriel, mais uma vez aqui, mais um zoom aqui. Só para você lembrar o nome dos livros. Tem esse aqui, que é o Pronto para o Ransomware, um guia executivo. Tem o The Dark Data, o lado escuro da gestão de dados. Isso. E tem o Processos, Pessoas e Suas Fragilidades, Humanos, a Chave em Cibersegurança. Se você quiser solicitar algum livro desse aqui, online, que aí eles vão mandar para você, você manda um e-mail para Videopress, depois eu vou deixar na legenda aí, videopress@videopress.com.br, que aí eu encaminho lá para a Commvault e eles vão entrar em contato com você. Isso, a gente pode fazer exclusivo para vocês aí tá bom. Esse benefício aí. Muito obrigado. Tá bom? E muito obrigado, Bruno, por seu tempo. Obrigado pela oportunidade. A gente vai falar outras vezes, com certeza. Com certeza, um prazer. Estou sempre à disposição. Igualmente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal. E só lembrando, a gente, além de bom conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau!